fiz parte. Tem que ter um chorinho de criança também. Tem que ter um chorinho de criança. Mestre Magno, primeiro assim, vou agradecer primeiro uma pessoa que sempre, desde quando eu cheguei aqui na Finlândia, acho que foi a primeira conexão que eu tive foi o Magno. Então, a gente se conheceu por conta dessa coisa do universo da capoeira mesmo, né? Eu vim dar uma aula em 2017, aí depois, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim foi em 2017, no começo. Quando eu vi já no mês de novembro, o Magno já estava aqui, em turco, né? Então foi muito bom assim esse encontro, porque a gente não se conhecia no Brasil, tá ligado? Tipo, não tinha nenhuma conexão, mas aqui a gente se conectou pela cultura da capoeira e até pela própria história muito parecida, tá ligado? Um homem negro vindo do Brasil, casado com uma finlandesa, então tinha uma coisa muito comum entre a gente. Então a gente meio que tá de boa. A gente meio que firmou essa irmandade, parceria que a capoeira faz muito com a gente, né? Só que a gente tá fora. Depois fui conhecendo outras pessoas do universo da capoeira e uma das pessoas que conheci foi o que agora é contramestre, na época era professor, mas contramestre abusado, que também está na mesma batalha assim. A gente vem tentando se comunicar para fazer um CD de capoeira. Porque o lance da dificuldade é porque a gente está em outro país e aqui é uma outra forma outra pegada, tá entendendo? Tipo, não é a mesma coisa. E aí também, nesse mesmo ritmo, agradecer às esposas, porque as esposas, de certa forma, se não fossem elas, a gente nem tava aqui, velho. Porque elas ficam naquele apoio e muitas delas assumem um papel dentro do grupo que é crucial para qualquer pessoa que vem trabalhar com capoeira aqui, até no Brasil também tem isso muito forte, mas principalmente você vem para um país que você não fala a língua, aí você tem que adaptar aquela cultura toda, a sua esposa é a parceira, tá ligado? Ela é a parceira que você tem que estar ligado assim, pô, que vai me acompanhar, que vai me dar uns cascudos, eu vou dar uns cascudos, né? Vai me dar um abraço, vou dar um abraço, vou dar um beijo, a gente vai brigar, depois a gente vai fazer assim. É tipo assim, é ela e os seus alunos, o seu trabalho que você vai fazendo. E nesse caminhar, encontrei Inker. E foi assim, eu pensava que Inker era brasileira, tá ligado? Porque eu achava, ela falava e eu ficava, poxa, essa brasileira tá quanto tempo aqui, velho? Na minha cabeça eu não conseguia dissociar ela de ser brasileira, porque eu sempre encontrei ela nesses debates muito coisas do Brasil, nas vezes eu ficava, é brasileiro. Depois, e eu fazendo tradução. Fazendo tradução, aí eu comecei a conversar e ela disse, não, eu escrevi sobre a capoeira. Eu, como assim você escreveu? Porque pra gente que vem, a gente precisa saber que já tinha coisa. A gente não vem pra fazer uma roda, criar uma nova roda, né? A gente vem pra dar continuidade às rodas que já existem. Eu estou dando a minha contribuição, o Magno está dando a contribuição, a Abusado está dando a contribuição, você, as mulheres, as crianças. Então, nesse sentido, é uma engrenagem muito diversa e que precisa, tipo, a gente dar um certo caráter de que todo mundo faz parte, tá ligado? Até ele tá ali sentado, o filho do Abusado, ele faz parte da roda. Sim. Aí posso comentar uma coisa? Sim. Porque eu era no início meio desconfiada, sabe? Então fazendo pesquisa acadêmica por 22 anos já. No universo de universidade e a capoeira eu comecei lá em 95. Eu não sou tão nova como eu pareço. Aí quando eu fui no Brasil, foi a primeira vez também pra mim que eu passava como local. Todo mundo achava Sim. que eu era uma pessoa local. Diferente de aqui, né? Mas eu era meio desconfiada porque veio cada pessoa do Brasil é de repente mestre de capoeira, né? Sim. Antigamente falávamos mestres Tavarg, né? Que enquanto no avião eles viram mestre, aí já começam uma escola de capoeira, que era 20 anos atrás era assim. Aí o Denis vem para um evento que a gente fez lá na minha comunidade, uma comunidade rural. Sim. Aí você falou lá sobre ancestralidade e tradição de capoeira de uma maneira tão bonita que eu vi que aqui é uma pessoa que já pensou, que já tem esse conhecimento que pode compartilhar. Sim. E por isso eu achei que esse lançamento do livro é
muito importante, porque a tradição, a ancestralidade e cultura de capoeira, se a gente não promove, quem que fará, né? Ninguém fará. Ninguém fará isso. E eu, na realidade, estou aqui, eu estou no momento, num congresso xamânico, que é um evento pessoalmente muito importante para mim, mas eu saí de lá para vir aqui, aí depois eu volto no congresso. Então é uma perspectiva dupla que eu trago. Tanto a pesquisa acadêmica quanto o conhecimento corporal do mundo invisível da capoeira. Magno, desculpa, Magno, atende aqui, é o Camilo. Eu vi ele passando lá. Foi? Agora. Até achei que... Pode continuar. Então, e também tem isso, o que eu estava pesquisando no meu trabalho era o universo brasileiro e a herança, como é transmitido em nosso meio ambiente, em novos países, novas culturas, pessoas que falam outras línguas, o que se mantém, sabe? E esse mundo de capoeira tem muito a ver com outros conhecimentos indígenas, tradicionais, tradições não literárias também aqui no norte. Então agora eu estou com essa perspectiva finlandesa, chegando no congresso xamânico, onde a perspectiva é de uma visão do mundo animístico, a relação com o mundo onde tudo é visto vivo, tudo é vivo, tudo é vivo. Aí tem outra perspectiva que é de análise de conceitos, de classificações, de pesquisa mesmo empírica, de o que passou, né? E como as pessoas experienciaram a roda, os pratos europeus que foram nas rodas de Salvador da Bahia, e o que os ativistas afro-brasileiros acharam disso. Então todas essas perspectivas diferentes, os pontos de vista diferentes, encontram-se na mesma roda. Sim. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje também, né? Com o livro de Denis, que eu acho super importante escrever essas histórias de vida dos velhos mestres também, o que eles contaram, passar essas histórias, né? Hoje, tipo, é o lançamento oficial, tá ligado? Tipo, o lançamento que eu vou fazer aqui, mas tem uma perspectiva, eu vou em Angola no final do mês, vou fazer um lançamento lá, numa livraria lá. E com os grupos de capoeira que tem lá, que tem bastante lá, bastante grupo de capoeira. Então, eu estou numa articulação lá, mas fazer aqui primeiro tem a ver porque durante a pandemia, eu acho que foi o momento que eu pude parar e dizer, não, eu preciso organizar a minha parte acadêmica que eu tinha meio que deixado de lado, tá ligado? Camilo, seja bem-vindo. Eu queria falar um pouco do meu livro, mas também depois eu queria fazer uma fala sobre esse livro aqui. Que é a minha tese de doutorado. A primeira na Finlândia. Para mim também é importante saber que outras pessoas aqui, que não são brasileiros, estão escrevendo sobre a capoeira. Sobre a história da capoeira e estão trazendo referências que eu não tinha, tá ligado? Principalmente na Finlândia e na Europa como um todo. Então, para mim, ainda que ele tem esse papel, assim como o mestre de capoeira tem o papel de dar início à roda e finalizar a roda, a gente que estuda tem também o papel de trazer material de pesquisa, porque a gente não acompanha tudo. A gente tem uma visão de mundo e aí você vai lendo e você começa a ver que tem várias visões de mundo, que é justamente sobre o meu livro. O meu livro, eu comecei a pesquisar em 2009, quando eu estava na graduação, no 2010 e 2009. No 2009 e 2010, eu estava no curso de dança, de licenciatura em dança, tentando entender tipo, o que era que a graduação poderia ajudar na capoeira. A minha ideia era essa, porque eu já era professor de capoeira, tá ligado? Quando eu entrei em 2007. Então, em 2007, 2008, eu comecei a pensar assim, eu preciso fazer alguma coisa, pesquisa de capoeira. Aí eu fui para minha professora da licenciatura e falei para ela, capoeira também é dança. Ela falou, não, capoeira não é dança não. Eu fiquei com aquilo de 2007 e 2008 eu comecei a planejar aqui para provar para ela que capoeira era dança. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pensar em uma performance que era pegar um berimbau,
toda a performance é armar o berimbau, tocar o berimbau, fazer todo tipo de tudo que você quiser fazer com o berimbau, armar, tocar com a boca sem cabaça. Então era uma performance de armação do berimbau. E tinha que ter uma dança no meio disso, e eu fiquei tentando buscar essa dança com a capoeira, pá. E eu dei o nome de urucungo porque urucungo é o nome do próprio instrumento. Nessa expectativa de tentar responder a professora que também era dança, eu fui criando uma dança mais voltada com uma dança para pessoas negras do universo da capoeira, por eu vir de uma comunidade negra e trazer as referências de negritude. Só que, ao mesmo tempo, a universidade precisava que eu trouxesse outras referências. E aí foi quando eu fui atrás dos mestres, e alguns mestres, inclusive, hoje estão super debilitados lá em Maceió. Por quê? São mestres que começaram a dar aula de capoeira na década de 80, 70, 80, tiveram seu auge, e muita gente aprendeu capoeira. Depois, os mestres foram sendo meio que escanteados, porque veio a juventude e foi ocupando os espaços. Então eu fui atrás desses mestres para entender por que eles foram dar aula de capoeira. Porque, quem foi que mandou vocês? Como foi isso? Então tem muitas entrevistas, as entrevistas aqui elas são trazidas diretamente eu tenho uns vídeos na internet e tá até aqui, eu botei 2 links aqui para quem quiser depois acompanhar, né? Tiver a fim de acompanhar. Que foi tipo justamente para isso, assim, não trazer só a dança, mas trazer a capoeira também. Que é justamente tipo essa referência que eu não vi primeiro. Eu estava na universidade tentando discutir, trazer as informações sobre a dança, sobre a música, sobre a capoeira, mas tinha pessoas antes de mim que ia para a escola, por exemplo, e a escola estava fechada, e o cara pulava o muro para dar aula de capoeira. Aí quando tinha um monte de aluno no final de semana que ninguém sabia, de repente alguém denunciava, aí o cara tinha que ir na escola para dizer, não, já estou dando aula de capoeira, posso ocupar a escola? Pô. Teve mestres que davam aula em presídio. Dá aula em presídio, com pessoas que a sociedade não aceita, mas o cara estava indo lá, dando aula de capoeira, educando atrás da capoeira. Criando uma espécie de pedagogia, tá ligado? Usando a capoeira enquanto pedagogia para trazer um pouco mais de alento para as pessoas, porque a capoeira realmente traz isso, assim, quando você vai tocar, quando você vai cantar. Então, o meu livro eu trago 5 mestres, 5 diálogos com 5 mestres, que é o mestre Cláudio, o mestre Caveirinha, o mestre Tonico, o mestre Ventania e o mestre Jacaré. São os 5 mestres que eles meio que foram os precursores da capoeira na cidade, assim, os mais velhos. A maioria deles, acho que 3 deles ainda está inativa, mas 2 deles estão numa situação bem, tipo assim, não está dando aula, dificuldades com saúde e tudo mais. Mas a importância de trazer a memória dos mestres, para mim e para as pessoas da minha cidade, é importante saber que essas pessoas elas contribuíram com o processo de iniciação da capoeira, e que eu sou da terceira geração de capoeiristas de Alagoas, então não sou da primeira, eles são da primeira, e a segunda e eu sou da terceira. Então nesse sentido eu estou abrindo a informação para o mundo e para as pessoas da capoeira e de fora da capoeira, que existe uma história de capoeira em Alagoas que não foi contada. E para o meu livro é importante isso. Eu trago a trajetória, eu separei em 4 capítulos. Trago uma trajetória da história da capoeira até chegar às minhas referências em Alagoas. Depois eu vou fazendo um recorte muito para pensar o corpo. Nesse processo, pensar o corpo. Por exemplo, o corpo que ginga, ele tem umas referências. O corpo que dança, ele tem outras referências. Que de uma certa forma, as duas coisas se conectam pela própria ginga, que é a dança. E no 4º capítulo eu vou falar sobre a pesquisa Urucungo, que é a pesquisa mais voltada para a arte, para a dança, no sentido de performance de dança, no sentido de uma dança negra. Só que qual é a questão do meu livro? A questão do meu livro que é justamente a encruzilhada branca.
o que eu chamo de encruzilhada branca é que eu, quando eu estava na universidade, eu tinha que estudar intelectuais brancos para falar sobre um corpo negro. Para mim isso foi uma das coisas mais chocantes para mim. Eu acho que por isso também eu me afastei da graduação, da academia. Porque eu senti muita dificuldade de entender, por exemplo, quando uma pessoa estava falando de um corpo europeu, eu sendo um cara de um bairro periférico, um homem negro, tendo que discutir um corpo europeu, pensando em outros tipos de perspectiva que não era da minha, entendeu? Mas é uma questão da própria, dos cursos de graduação, que eles têm a Europa como centro do conhecimento, ou a América como centro do conhecimento. Você vai estudar o corpo, tem que estudar os europeus. Você vai estudar filosofia, tem que estudar os europeus. E a gente produz o conhecimento. O pessoal da capoeira, acho que a comunidade da capoeira é a comunidade que produz o conhecimento corporal. Então, para mim, o lance de você afirmar que existe uma certa branquitude intelectual dentro desse universo que a gente está produzindo conhecimento, que a gente é negro, que a gente está produzindo conhecimento, a gente pode falar sobre a gente pode falar sobre como a gente vê o mundo, como a gente produz arte, como a gente produz luta, como a gente produz dança, como a gente produz tudo, várias perspectivas de coisas que envolvam o corpo, o movimento. Por que a gente não pode escrever sobre isso? E por que não, a própria universidade não tinha, pelo menos até 2011, que foi quando eu defendi meu TCC, não tinha, hoje o que tem lá, que são pesquisas decoloniais. Hoje tem. Hoje, se eu fosse estudar hoje, provavelmente eu não teria uma encruzilhada branca, talvez eu tivesse uma encruzilhada negra, tá ligado? Que eu ia estar discutindo com a turma preta sobre o corpo preto, esse movimento preto de fazer coisas, tá ligado? De promover, fazer com que o mundo possa olhar pra gente e dizer, essa negrada tá fazendo aí. Isso não tira, tipo assim, a perspectiva das pessoas brancas de falar sobre a sua própria branquitude, porque a gente precisa entender uma coisa, existe uma branquitude no sentido de que as pessoas também são afetadas pelo colonialismo. Não só nós, pessoas negras, os brancos também são. Os brancos são afetados porque eles, tipo assim, muitas vezes você fala com uma pessoa branca, ela não entende do que eu estou falando. Eu estou falando que você, enquanto processo histórico, também é parte da colonização, pô. Eu sou, você também é, tá ligado? Agora, o que você vai fazer com isso? Não é o fato de você ser afetado, é o que você vai fazer com isso. Eu fiz meu livro. A Inca, ele escreveu aqui, ó. Ela escreveu sobre a capoeira, tá ligado? Tipo, o Mário, abusado, a galera tá fazendo capoeira. E como é que a universidade está olhando para isso? Porque a gente está produzindo conhecimento. A gente está oferecendo para a universidade dizer, olhe para isso aqui. A gente não quer mais, por exemplo, no Brasil. A gente quer estudar Laban, por exemplo, que é um cara daqui da Europa, acho da Braslávia. Ele é um cara que escreveu sobre temáticas de desenvolvimento corporal, do momento do ele escreve sobre o movimento, ele escreve sobre a estrutura de movimento. Aí no meu livro eu falo sobre o mestre Bimba. Eu trago tipo a sequência do mestre Bimba como estrutura para você pensar o corpo e o movimento. E eu oferecendo isso para a universidade, dizendo que eu quero fazer isso. E lá na graduação eles falando, isso aqui não é importante, leia lá. Você tá ligado? Tipo, sempre é uma... Agora eu acho que não tem mais, eu espero, que tem todo um processo de mudança de lá para cá, de 2011 para cá, já tem 10 anos. Então de lá para cá, a própria universidade, os cursos de licenciatura, os cursos no geral, têm olhado para as escritas como um lugar também de descolonizar. Tá entendendo? Tipo, a escrita tem que ser um lugar de descolonizar. Trazer a referência do Brasil também, tipo, olhar para o Brasil também como um lugar de conhecimento, mesmo com esse governo estúpido que a gente está hoje. Mas é nesse governo, inclusive, por incrível que pareça, é nesse governo onde as pessoas estão mais discutindo isso aqui. É uma sensação de que a gente precisa resistir, tá ligado? Então a gente precisa falar mais e mais, porque é um governo fascista, que é o Bolsonaro, fora Bolsonaro, que é o Bolsonaro, é um governo fascista. Então a gente precisa realmente falar sobre a nossa perspectiva, porque é a nossa forma de existência. Eu vim aqui fazer
um lançamento com as pessoas que estão aqui e depois eu vou disponibilizar no YouTube e deixar aberto, porque eu acho que é para isso, não agora, mas talvez daqui a uns meses, porque eu acho que essa é a minha contribuição. Eu cheguei aqui professor de capoeira em 2017. Só que quando eu cheguei aqui em 2017 eu já tinha 20 anos de capoeira dando aula, pelo menos 15. Mas tipo assim, ninguém é obrigado a saber da minha história, né? Tá ligado? Tipo, você não sou obrigado a saber da história de ninguém. Mas também eu não vou ocupar o espaço de ninguém, eu tô ocupando o meu espaço. Então, as histórias de capoeira é tão interessante que elas vão se cruzando, tá ligado? A gente vai cruzando no meio do caminho um monte de capoeiristas, um monte de gente que a gente nunca viu. De repente você está falando sobre berimbau, sobre roda, sobre mestre, sobre dar aula para criança, sobre capoeira fora do seu país. Eu nem tinha perspectiva de sair do meu país. Pô. Quando eu saí em 2017 eu vim aqui para me aventurar, eu fiquei até agora e já está na hora de pegar outros caminhos, tá entendendo? Porque é uma aventura essa parada com capoeira. E uma aventura com responsabilidade, assim. Por isso que chamar vocês para vir aqui, para oferecer, olha, essa aqui é a minha contribuição que eu estou dando para a capoeira, é de um valor muito grande. E trazer a Inker, por exemplo, porque eu acho que existe um lugar de pensar a capoeira na Finlândia, tá ligado? Existe. Só que também existe um lugar de fazer a capoeira, que eu acho que tem muita gente fazendo. E é legal ter, tá ligado? Mas também em algum momento a gente tem que sentar e ficar se perguntando, e agora a gente vai pra onde? Porque a gente fez isso em Alagoas, muitas vezes. Eu vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu, não tá aqui no livro, mas é uma referência minha. A primeira formação da Federação de Capoeira, lá em Alagoas, na década de 80, logo no começo, foi um pouco, 90, mas foi na década de 90. A reunião foi as pessoas terminando com cadeiras voando. Para você ter uma noção de que a galera não tinha o costume de sentar e falar. Depois a galera passou um tempo, aí veio uma nova geração e tentou de novo. Aí foi que conseguiu dar continuidade às discussões da importância de ter uma entidade que a gente pudesse se comunicar. Foi na terceira geração que a gente formou. Não foi a primeira nem foi a segunda, foi a terceira geração que a gente firmou que precisava realmente de uma... Porque foi a minha turma que se comunicava com a outra turma, que a gente não tinha nenhum problema histórico, e a gente ficava, por que você quer brigar comigo? Vamos sentar aqui e falar de coisas. Então existia um processo de cuidados, tá ligado? Nesse processo de entender que a gente precisa de grupo, a gente precisa publicar um livro, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. E nesse processo de se entender enquanto comunidade diversa, não é tão fácil. É extremamente difícil. E também precisa de coragem para entrar nesse mundo de escrita, de publicar um livro, já é uma outra batalha também. Tem uma parte desse livro aqui que ainda não é um livro oficial, mas é uma tese que eu acho que tem que tomar no livro para a gente disponibilizar para o mundo. Tem uma parte aqui que eu queria que a... Quer que eu apresente um Sim, pouco? por favor. Não tem? Fica à vontade para falar. Por gentileza, você está acompanhando? Fala português também? Entendo. Não falo muito bem, entendo. Que bom, beleza então. Só pergunta, agora se tiver alguma dúvida, alguma coisa que quer saber mais, tá bom? Bom, então, deixa eu só me apresentar primeiro, tá? O meu nome é Inker Aula e eu sou antropóloga. Atualmente eu trabalho na Universidade de Aalto, fazendo uma pesquisa sobre criatividade e o bem-estar dos idosos. Então, já faço pesquisa em vários campos por 7 anos depois de terminar minha pesquisa sobre a capoeira. Só que a tese só foi publicada há 2 anos atrás. Aí, quando eu defendi o doutorado, é um processo bem prolongado. Mas o que o Denis disse é que é verdade que o mundo acadêmico é muito branco e tem uma tradição de exclusão de conhecimentos que não seja da tradição acadêmica. Isso que me inspirou muito também
na experiência de capoeira era um outro tipo de conhecimento, um conhecimento musical, corporal, de sentimentos, de tradição, de oralidade, de ancestralidade, de ritualidade, que afeta a gente. Você sabe, a sensação quando o berimbau começa a tocar, afeta o nosso ser. E eu queria trazer também esse modo de conhecimento para ser valorizado dentro do mundo acadêmico. Que não é só quem senta no computador e lê todas as referências que tem sabedoria. Não é assim, não. Então, eu quis trazer essa perspectiva. E, na realidade, a minha pesquisa era em volta da questão que me interessava muito, porque eu jogava muito com pessoas finlandesas que mal falavam em português, não sabiam o que estavam cantando, não discutiam o que era o significado das cantigas e tal. E eu fiquei pensando, o que será que se transmite do conhecimento de capoeira nessas novas rodas, nesses novos círculos, né? Aí então, eu comecei lá em Belo Horizonte, em 1996, treinando com o tal mestre Pintor e mestre Gringo, um ótimo angoleiro que era chamado assim porque ele era de Angola, por isso era gringo. Aí eu treinava com o mestre Pintor lá, com 17 anos de idade. Aí quando eu voltei para a minha cidade de Joensuu, tinha lá uma menina que fez intercâmbio ao Brasil também, que tinha treinado no ano inteiro no Abadá. Já era outra capoeira que eu não me sentia tão bem naquele, mas a gente junto fundou uma turma que tinha ouvido falar sobre a capoeira, que passaram numa praça de mercado, em outras cidades europeias, viam alguém tocando berimbau, e a capoeira uma coisa muito interessante. A gente não sabia de nada. Começamos a aprender as sequências de Mestre Bimba, daquele livro do Mestre Capoeira. Aí não tinha berimbau, a gente tentou fazer uma berimbau de lata, com um pinheiro, né? Aí, de repente, via alguém passar na cidade que tinha estudado capoeira em outros países, passava alguma informação pra gente. A gente tinha uma fita cassete, aquela Suaçu, né? A gente tocava sem parar, aí tentava tocar aquele berimbau de lata. Assim que começou, né? Aos poucos. Em 2002, eu fui fazer minha primeira pesquisa etnográfica sobre a capoeira para Portugal. E lá tinha, né? Lá tinha umas cenas já de capoeira, tinha mestres brasileiros. E eu fui lá ver o que acontece, né? Quando a capoeira vem, e os portugueses, o que eles acham, né? Como que eles veem. Aí uma das primeiras experiências foi uma roda na praia do Porto, inclusive o mestre Pinóquio lá. Aí tinha um monte de estudantes universitários de Portugal. Aí o mestre Bandeira pegou o berimbau e falou que foram vocês, portugueses, que nos descobriram lá na África e nos levaram para o Brasil. E agora somos nós que estamos voltando para cá para ensinar para vocês a capoeira e o mundo, a língua portuguesa e um pouco de amor. Eu morria de rir, né? Todos os portugueses lá, porque para eles o que foi ensinado na escola são os grandes descobrimentos. Não se fala de colonialismo, ou pelo menos não falava naquele tempo. Graças a Deus está mudando, graças à resistência, né? Está mudando. E para mim, a capoeira sempre foi um projeto de descolonização. Foi um movimento de outros conhecimentos que se mantém apesar de todas as dificuldades, que são muitas, né? Aí então a própria pesquisa aqui, ó. Eu fui em 2005 para Salvador da Bahia para ver o que acontece quando todos os brancos europeus, japoneses, americanos, canadenses vêm naquelas rodas de capoeira Angola em Salvador. O que acontece?
Aí eu fiquei muito inspirado desde adolescente com a história do Quilombo dos Palmares. Aí, estudando a história do Quilombo, em Palmares não se encontravam só os escravizados que fugiram e os indígenas locais, mas também renegados europeus, judeus, magos, alquimistas, bruxas, que pularam para aquele lado de liberdade, porque a estrutura colonial era dura para muita gente, igual como o nosso amigo disse, somos todos colonizados pela economia capitalista, pela história de escravidão. Então, todos nós temos que passar esse processo. Aí, quando eu fiz entrevistas com mestres negros de capoeira e ativistas de um centro cultural chamado Quilombo Cecília, na época, que era tipo um centro cultural anarquista que virou afrocêntrico. Aí eles abandonaram todas as teorias europeias brancos e foram concentrados mais na herança negra. E esses praticantes negros, que eram ativistas do movimento negro no Brasil, se encontraram na mesma roda com os europeus que estavam lá por turismo para treinar capoeira. E era uma situação desigual, no sentido que muitos dos baianos tinham que trabalhar, não poderiam gastar tanto tempo treinando e tal. Mas todos eles falaram sobre a libertação, a experiência de ter se liberado através da capoeira. Para os negros baianos, muitas vezes tinha a ver com reclamar a sua história, o valor da cultura afro, né? Da cultura afrodescendente que sobreviveu todos esses séculos. Mas para os europeus era a libertação de uma estrutura fixa, onde pelo movimento corporal, pelo dar uma volta na roda de capoeira, fazer uma uva, se virar de cabeça para baixo, de repente o mundo, o universo muda. Aí a percepção muda. E eles acharam que através da prática corporal, da música, eles se libertaram de muitos pesos antigos também. Aí essa era uma experiência interessante. Uma dessas praticantes de origem europeia, ele falou que para ele foi um momento significativo quando em Londres ele foi para um congresso, uma palestra com centenas de pessoas e um homem negro sem educação acadêmica estava dando palestra sobre o conhecimento afro-brasileiro através de capoeira, e todos esses estudantes quietinhos lá, escutando ele. Falou que agora, assim, o mundo tem que revirar e trazer o conhecimento negro. É interessante porque, assim, justamente que a gente meio que ultrapassou esse lugar da capoeira ser apenas o movimento, né? Porque a sensação que dá, às vezes, é que a gente é só o movimento. A gente também é a gente é uma construção muito, muito visceral de uma intelectualidade e muitas vezes trazido pela própria música, tá ligado? Tipo, eu, por exemplo, no meu livro acho que eu escrevi sobre isso, assim. Quando eu me identifiquei como um homem negro, foi quando eu fui pra sala de aula. Eu fui pra roda, o mestre cantou lá: Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser bicho da boazinha. E eu fiquei com essa música na cabeça, aí fui pra aula. Numa aula a professora chegou e falou: os negros, a Lei Áurea foi a princesa Isabel quem libertou os escravos. Eu falei: não, meu mestre falou lá que não foi ela não. Tá ligado? Tipo, o meu mestre falou na roda, cantando pra mim, que eu precisava observar melhor. Que na verdade a história foi contada de forma contrária, dizendo que a abolição aconteceu no mês de maio. Então foi a forma que os mestres tiveram para educar a gente, foi fazendo a gente abrir a nossa mente
e perceber que a escola é um lugar também para ser questionado. Então eu cheguei na escola e fui falar com a professora. Não, professora, tá errado. Olha, eu com adolescente, eu brigando. Tá errado, professora, porque o meu mestre falou lá, até a música tal, e não foi pra você, Isabel, não, ela não foi boazinha, não. Eu só lembrava das letras, tá ligado? E eu discutindo com ela, ela pegou e disse, vou chamar a diretora aqui, você tá fazendo algazarra. Aí me botou na direção da escola e eu perdi o debate, tá ligado? Porque eu não tinha outro argumento a não ser... Só tinha o argumento ainda. O argumento que agora ainda, já tem, né? Agora eu tenho, mas não tinha esse argumento que eu tenho hoje, mas na época me despertou para pensar que existia duas histórias sendo contadas. Uma na escola, onde eu tinha que sentar e escutar, onde a gente, pessoa negra, era só referenciada como escravo, e que tinha uma pessoa branca que veio e libertou a gente. Sempre essa ideia de uma salvação de pessoas, de salvar pessoas negras. E eu pensei, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Ou sou eu, ou tem duas histórias. E realmente tinha duas histórias. As histórias contadas pelos nossos mestres, não só da capoeira, mas tipo, os nossos mestres de outras culturas que envolvem a negritude. Por exemplo, o jongo, sambada de roda, o coco, todos esses mestres de cultura, que é chamado de cultura popular, esses mestres trazem sempre uma contra-colonialidade. Tipo assim, sempre contra-colonial. Se a gente sabe que existe um processo colonial, a gente sempre é contra-colonial, a gente vai dizer que não. Porque a gente sabe do que a gente passou, apesar da escola, apesar dos livros falarem que existe uma narrativa construída assim, a gente sabe que não. Então a gente vai dizer a partir da nossa forma de ser, tocando berimbau, cantando, que não. E os nossos alunos vão ser nossas referências. Então é uma contra-colonialidade. É ir contra um sistema que, de certa forma, acha que está estabelecido, mas não está. Você fala uma coisa que realmente, assim, o movimento anticolonial mais potente que eu posso dizer hoje não é porque eu faço capoeira, mas quando eu começo a falar com pessoas da capoeira, elas não têm como tirar a referência da capoeira a não ser da própria estrutura anticolonial. Sempre. O próprio berimbau mesmo, que é um instrumento que faz um circuito gigantesco até chegar no Brasil, depois volta para a África. Você está ligado que ele voltou para a África, né? E o berimbau mesmo, na verdade, nem existia na África, existia os ancestrais de berimbau. Esse berimbau que a gente toca na capoeira, a gente construiu no processo. A gente construiu no processo de entendimento de pessoa negra no mundo. Então, quando a gente voltou para a África, esse berimbau, ele é uma outra coisa. Ele era uma junção de coisas que era 3 cabaças, e era uma cabaça, era uma coisa desse tamanho, e daqui a pouco se tornou a referência de roda de capoeira. Mas a transformação também é uma coisa natural de cultura popular, de tradições não literárias, porque existe muita criatividade. Como vocês sabem, quando a gente canta, vem todo aquele ritmo, aquela troca que é antiguíssimo. Aí de repente se improvisa tudo. É sempre um diálogo entre a tradição e a inovação. Uma comunicação importante, né? Pode fazer pergunta agora? Pode fazer pergunta, fiquem à vontade. Você pode falar um pouco dessa questão do urucungo, da chegada do urucungo no Brasil? O que eu posso falar para você é que quando o negro foi ao Brasil, ele não levou o instrumento, né? Quando ele foi tirado da sua terra, ele não levou o instrumento, ele levou todo o seu conhecimento. Que tinha uma coisa que acontecia na travessia, que era botar o negro para rodar numa árvore chamada baobá, várias vezes, jogava dentro do navio, porque para o colonizador, ele achava que ele fazendo isso, ele ia esquecer tudo que tinha na África, ia para o Brasil, uma pessoa desnorteada, tá ligado? E só que isso não sou eu que conto, são histórias contadas. Você encontra até em livros as pessoas falando sobre essa referência, né, da escravidão. Só que quando o negro chega no Brasil, ele chega com uma cultura, pô. Uma cultura com informações de dança, de música, de fala, filosofia. Por exemplo, a filosofia é uma outra coisa. E o instrumento berimbau foi aqui, né? E chegou lá e ele foi construído. Então, a referência do instrumento que eu tenho... Posso acrescentar aqui também sobre a branquitude do conhecimento acadêmico, é que
bem até recente, tipo anos 70, era a teoria mais suportada era que todos os escravizados realmente esqueceram tudo. Porque dentro da escravidão era impossível manter qualquer cultura. Existia muitas pessoas defendendo essa loucura, né? Como assim se como no Brasil. as pessoas perdessem toda a sua humanidade, sua alma, sabe? Então, na verdade, Que o berimbau foi no conhecimento que essas pessoas levaram, né? Só que ele foi construído, assim, se você for pesquisar, você vai encontrar um monte de referências sobre o berimbau. E em lugares diferentes, tá ligado? Só que só no Brasil que o berimbau, eu acho que foi na Bahia, inclusive, que o berimbau teve essa conotação de juntar as pessoas pra roda. Porque eu tenho a impressão que, na verdade, pelo que eu pesquiso, foi o atabaque o primeiro. O instrumento que juntava as pessoas para fazer esse tipo de batuque, de juntar as pessoas para luta corporal, dança misturada com luta, era o atabaque, não era o berimbau. O berimbau se tornou importante porque acho que foi a partir da Bahia. E não era berimbau, né? Era marimbau, era urucum, era qualquer outro nome. E muitas vezes era acompanhado com narrativas, com histórias cantadas. E é como o Henrique falou, existe uma teoria que é a teoria do... Como é que é? Alteridade, né? Eu acho que é Stuart Hall que fala isso, né? Da alteridade. A gente, por exemplo, eu tô aqui, então eu vou assimilar coisas da cultura finlandesa. O finlandês também vai assimilar coisas da minha cultura brasileira. Então, o que vai dizer se você vai mudar ou não é se você quer mudar, tá ligado? Então, você vai se alterar de acordo, ou se a gente poderia chamar de adaptar, né? Mas você vai se alterar de acordo com o que você sente que é mais importante para você. Por exemplo, eu sou brasileiro, tem coisas aqui que eu curto, por exemplo, no inverno, sauna. Na minha vida inteira, se eu não estivesse aqui, se eu morresse no Brasil, eu nunca ia conhecer sauna. E para mim estava tudo bem. Então, de certa forma, eu me adaptei para chegar no inverno e falar, hoje eu quero fazer uma sauna. Porque há uma certa abertura nossa também para se adaptar. Assim como, por exemplo, o próprio finlandês também, quando pega o berimbau, ele está se adaptando, tá ligado? Ele está se alterando, ele está todo o tempo tentando se encaixar dentro dessa cultura, que é uma cultura negra, brasileira, que tem muitos mestres, que tem muitas culturas e pessoas diferentes falando. Ele está tentando se encaixar ali na roda, tá ligado? Tipo, essa coisa da roda, não como está fora da roda, mas como está dentro também do ambiente da própria capoeira. Se a capoeira ela é contracolonial, se ela descoloniza, então não dá para ser só com pessoas negras para descolonizar. Isso não existe uma roda de capoeira, agora só de capoeira, não sei na África que tem mais gente preta, né? Pra gente chegar lá é mais complicado ter gente branca. Mas tudo bem. Mas se você vai fazer a roda no Brasil, você não vai escolher quem vai jogar com você. Vai tocar berimbau, o mestre é branco, sabe? O mestre capoeira vai tocar berimbau, vai cantar, ele é um representante naquele momento. Tá ligado? Não sei se ele vai ter consciência, porque eu não sei se ele vai ter consciência, por exemplo, que foi uma coisa que eu li no seu livro que eu fiquei pensando muito assim. Eu fiquei me questionando se a gente tinha alguma coisa para explicar para um português. Quando eu estava lendo o livro da Níger, eu fiquei pensando, porque o mestre chegou lá e falou: vocês levaram os africanos para o Brasil e nós voltamos aqui para ensinar vocês. Eu fiquei pensando, primeiro uma coisa na frase aí que eu fiquei muito pensativo é que eles não levaram a gente. Eles não levaram a gente. Eles tiraram muitos pais, filhos e mulheres, muitas mulheres nessa travessia. Pegavam seus filhos e pulavam do navio porque não queria ser escravizado, tá ligado? Então não é tão fácil assim de chegar no outro país e dizer, não, agora eu tô chegando para lhe trazer a felicidade. Não. Nessa travessia ela foi muito complexa, velho. Muita gente morreu e muita gente negra teve que morrer para eu poder chegar aqui e fazer um livro e poder falar. Então eu não posso só dizer assim que foi tão legal e vou trazer o amor, que eu também vou trazer um pouco de reflexão sobre a morte, que é importante, tá ligado?
Com certeza. Claro, a gente não vai ficar todo Diferente. tempo, a gente não vai ficar todo tempo aqui se lamentando, mas em algum momento a gente tem que falar que existiu um processo de travessia aí que não foi fácil. E a gente ainda está no processo de travessia. Aí, claro, a gente vai oferecer o amor, o brimbar, o amor. Mas isso eu gosto. Por quê? Porque existe o círculo vicioso de vingança, sabe? Sim. Violência que gera mais violência. Sim. E esse já é uma certa espiritualidade contida, que nós vamos ensinar um outro ponto de vista que não precisa ser o de escravizar, de matar, de torturar, mas um outro mundo. E esse ensinamento, onde que é mais necessário ainda é no Brasil, porque o Brasil, que proclama ser um país sem racismo, tem a estrutura mais racista possível, por causa de uma história milenial, né? Centenial. Então, esse mesmo conhecimento que os portugueses precisam e precisam, por isso eu acho que capoeira pode e tem que viajar pelo mundo e pode trazer esses conhecimentos para qualquer um. Nem todos sabem receber, mas tem que tentar, né? Para quem a chamada de birimbau toca no coração de alguma maneira, porque é difícil de resistir, pelo menos para mim. Aí você passa lá na rua e você ouve o toque de birimbau, aí você sente uma coisa primordial. Eu acho que tem uma magia especial que é capaz de tocar os corações de pessoas em vários países, em todos os continentes. É aquela... Pode falar. Eu gostaria de fazer aproveitar um pouquinho essa questão dessa pesquisa. Eu acho muito importante porque o capoeirista tem várias vertentes, a capoeira tem várias vertentes e tem um capoeirista que é mais ativo na questão física, na questão das aulas, tem um que é mais na questão da musicalidade, tem uns que é mais na questão da pesquisa, de procurar entender. E como a gente estava conversando, nem todos os mestres, nem todos os capoeiristas têm a oportunidade, que ele está no dia a dia, passando conhecimento, a prática, ele tem a oportunidade de aprender também a questão das pesquisas, entendeu? Então, isso que vocês fazem é muito bom, porque a gente tira um tempo também para a gente fazer os estudos e fazer a reflexão, né, sobre o que aconteceu, sobre o que a gente está fazendo agora, sobre o que a gente não pode continuar fazendo, o que se fazia antes, porque existe também a influência do colonizador na capoeira. Também a história de machismo. Isso, tem a influência, né, dessa coisa do autoritarismo dos mestres, que a gente, como antes, nos mais novos, até mesmo passar para os mestres, que hoje em dia a gente não pode fazer mais as mesmas coisas. Entendeu? E isso também é restício do que o colonizador fazia com o negro escravizado. Entendeu? Então eu queria trazer um pouco dessa situação para a gente também fazer uma reflexão que eu acho legal estudar, porque o capoeirista não é só aquele cara que está com a perna pro ar, que está lá com a criança, mas ele também tem que estudar, entendeu? Buscar o conhecimento. Isso é bom. Muito obrigado, né, por trazer isso para a gente. Eu que agradeço, e tá vendo como a gente já tem todo esse aprendizado de cruzamento branco, de dança negra. Não tem ninguém jogando cadeira. Não tem. Ainda não. Eu não sei o que se... Chegou o mestre pra bater na Tá vendo? Eu acho que a gente vai. Bom cabelo. A gente vai fazer uma rodinha lá fora. Meu cabelo chegar? A gente chegou lá. Aproveitar que o bom cabelo chegou. Fazer o quê? Chegou aí. O cabelo chegou e vai embora. Chegou embora. Não, mas se você ficar distante, é melhor você ir embora. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa rapidinho que o Magno falou. O mestre Magno falou uma parada que eu penso muito assim. Eu já falava isso desde eu falava isso com os mestres, mas ficava com raiva de mim. Porque eu dizia bem assim, a gente não está num universo isolado não, viu? A capoeira não está num universo isolado.
Tipo, parece que o mundo tem problemas e a gente tá de boa dando a nossa aula. E o médico falava, mas dele vai treinar. Eu, tá certo, vou treinar. Só que com o tempo a gente tem que... Eu percebi uma coisa assim, a gente precisa falar de muitas questões dentro da capoeira, velho. Feminismo, machismo, porque se a gente não falar, não resolve. A coisa vai ficando de uma forma insuportável, tá entendendo? Insuportável pra gente mesmo da capoeira que dá aula. Pra gente que vai dar aula, eu tenho alunas, por exemplo, que tem mais de 10 anos de capoeira, ela não é que ela não quer, ela quer dar aula de capoeira, pô. Mas como ela vê os homens na frente, tudo querendo, ela já se acanha. E aí ela vai se casar, ter uma filha. Porque ela vai para essa estrutura de ser mãe. E o que é que a gente, por exemplo, que é o líder do grupo, o mestre, que dá aula, vai fazer com isso? Vai dispensar essa pessoa? Como a gente vai incluir essa pessoa na roda, tá ligado? Porque essa pessoa, ela estava desde o começo do seu processo. Então ela, diferente dos homens que tem mais possibilidade de sair para a roda, pegar um berimbau e dar uma aula, ela foi fazer uma outra coisa, então como a gente vai agregar? Agora os homens vão ficar tudo lá em casa com os bebês, cuidando do É boa ideia. Brilhando. Mas na geração dos meus mestres, eles tipo, não estavam nem mais pra isso, velho. O negócio era ir pra rua trocar pau. Tipo, os homens iam pra rua, pelo menos o meu mestre, ele vem da capoeira de rua, que é lá de Olinda. Então, eles iam pras festas pra brigar. Com o tempo foi se conscientizando de que precisava ter um local para fazer a roda, um local para dar aula. Foi quando ele começou a ter contato com outros grupos, tinha grupo de capoeira, então ele foi formar a escola de capoeira dele. Mas a princípio era berimbau na mão e ganhar dinheiro com turismo e trocar pau. Agora só que, como eu falei, a gente não está no universo isolado. A gente não vive no universo isolado. A capoeira ela tem feito esse caminho, a gente não vive no universo isolado. Então, tem discussões que as mulheres trouxeram. Por exemplo, a mulher na capoeira no Brasil vem tentando falar com a gente o tempo da porra. Eu digo a gente com responsabilidade, mas com a geração anterior, dizendo que precisa falar sobre a mulher na capoeira. Os caras queriam brigar, queriam tocar berimbau, cantar, não queria ficar ao fim da mulher. Só que hoje, quando a gente olha para uma roda que só tem homem, velho, a gente perdeu. Eu digo assim, a gente perdeu uma roda que só tem homem jogando, não tem uma criança, não tem uma mulher, não tem um velhinho ali. Tá? Porque senão a gente vai dizer, tá, okay, o universo masculino. A gente até sabe, tá ligado? Que é um universo masculinizado. Inclusive, eu acho que as primeiras mulheres que tiveram mais espaço foram aquelas que foram pra briga. Primeiro na minha cidade. As que eram mais marombadinhas assim, chegavam na roda e batiam nos caras, aí os caras... Essa mulher é diferente. Tá ligado que a gente tem um comportamento não isolado da gente. Mas existe também uma razão histórica para essa importância que você diz. É porque muita coisa foi perdida na travessia, né? E a capoeira juntou muitas coisas. Se você vê as lutas que tem em outras partes colonizadas da América, ou a Ilha de Reunião, a Ládia, o Meringue, essas lutas que tem uma parte que para nós é familiar de capoeira, mas é a capoeira mais completa. A capoeira juntou tantas influências de várias culturas africanas, juntou mais a experiência de luta, de batalha diária no Brasil, de tristeza, da resistência, de sobrevivência, de resiliência. Então, por isso que serve para a comunidade toda, não só para os guerreiros, mas para a comunidade inteira. E como a gente falou aqui antes de você chegar para o cabelo, era sobre a capoeira como um processo de descolonização, porque todos nós fomos colonizados pelo sistema colonial e afeta toda a gente, não só os negros, mas os brancos, todos no meio. Então, a capoeira traz um conhecimento não acadêmico, mas um conhecimento, uma sabedoria, uma visão do mundo que tem para ensinar também, por isso, no meio acadêmico, para mostrar que existe outro tipo de conhecimento, que é um conhecimento completo, corporal, comunitário. E por isso, esses processos de discutir da posição da mulher, do homem, da criança, do velho,
que é importante porque traz esse processo comunitário. E como incluir, por exemplo, agora que estamos trabalhando na Finlândia, como incluir os refugiados da Ucrânia, como incluir um processo pessoas de inclusão, que né? sofrem com vários problemas que eles têm, né? E se a gente não faz, quem fará, né? É isso. Aproveitando o ensejo, eu estava esperando um cabelo, exatamente com um cabelo respirado, né? E aproveitar para fazer o convite para a Inker, né? Para o nosso primeiro encontro internacional de mulheres lá no Internacional de Mulheres em Memória. No meu querido museu, será? Yes. Helena. Exatamente. Então, é para você expressar e apresentar também a sua tese, né, para a capoeira da Finlândia, para os visitantes também. Então, desde já, convite aqui presencialmente e formalmente. E seja mais do que bem-vinda, né, para apresentar o seu trabalho, que é maravilhoso. Que eu acho que a capoeira do mundo precisa entender que existem pessoas fora do Brasil que também amam a capoeira e que querem se expressar, entendeu? Através da capoeira. Então, bem-vinda. É isso aí. Eu agradeço e aproveito para agradecer mais uma vez o Denis pelo convite. Eu fiquei muito feliz em saber sobre o lançamento, como eu disse, para mim é muito importante recordar essas histórias dos mestres, a sua experiência como a aprendizagem através da capoeira só depois na escola, sabe? É muito importante compartilhar isso. E eu também, porque eu trabalho em outros campos de pesquisa agora. E esse meu trabalho de pesquisa começou lá nos anos 90 e a tese foi publicada 2 anos atrás, depois de muito tempo de editação. E, de repente, eu não teve ocasiões para falar sobre a pesquisa depois que foi publicado. Há 2 anos atrás, quando você publicou, eu soube que você já estava publicando na internet e a galera compartilhou. Sim. E era a defesa também, era na internet, né, através de Zoom. E era presencial ao mesmo tempo, né? Então tinha as pessoas lá, que era em Joensuu, na Universidade de Finlândia de Leste. Então, no evento já mostrou aí uma parada, eu não vou estar, mas vai ter online também. Que eu não vou estar aqui em outubro, né? Outubro eu já vou estar no Brasil já. Mas eu queria ver se eu vi uma forma de acompanhar online. Tem que criar essa perspectiva aí. Online. Acho importante. No YouTube ou no Instagram da Federação, alguma coisa assim, ou no Facebook também. Sim. É importante, por que eu chamei a Inker? Até porque o Ultraman chegou agora. Porque justamente eu acho que há uma referência de pessoa que pesquisa capoeira no campo acadêmico, que as pessoas da capoeira se acharem importante, trazer, tá ligado? Para ouvir, porque tem muitas coisas aqui que eu li, depois eu vou conversar com a Inker, que eu fiquei me questionando assim. Então é isso, então é assim. Então, a leitura sobre uma perspectiva mais antropológica, no caso, uma perspectiva antropológica científica, vou falar assim, é interessante para o próprio universo da capoeira, velho. O próprio universo da capoeira, ele não é só mediado corporal do movimento, ele também é mediado corporal da intelectualidade. E apesar de que isso aqui seja um material, isso aqui é um material escrito, eu sei que a intelectualidade ela não se constrói só aqui, mas isso aqui também é importante. A escrita sobre o corpo, por exemplo, é uma coisa extremamente difícil. Você falou isso, não foi agora, hoje. Como é difícil você sentar no computador e você escrever sobre você, por exemplo. Imagine se o contramestre está aqui há mais de 10 anos, né? Imagina esses 10 anos se ele for falar das questões todas que ele fez da capoeira, que ele passou e blá, blá, blá. Isso dá um livro, velho. Ele pode achar que não é importante, mas para o universo da capoeira é muito, velho. Porque ele passou em 10 anos coisas que eu não passaria. Eu tô aqui assim, eu tô a metade disso e eu provavelmente tenho que passar mais 10 anos para passar o que ele passou, que ele chegou aqui garimpando, tá ligado? Fazer coisas que eu não fiz.
São processos diferentes, que é importante saber desses processos, saber como que a pessoa resistiu quando chegou aqui, de um país quente, vem de um estado quente, vai para um lugar frio para se adaptar, passa por questões de mudança cultural, de choque cultural, como ele lidou com aquilo, porque eu digo uma coisa para vocês, sabe uma coisa que eu li quando eu já tinha 3 anos aqui, foi um texto de um antropólogo, porque ele é canadense, e ele fala sobre o choque cultural. Eu na minha cabeça eu pensei, eu deveria ter lido esse texto há 3 anos atrás. Lá na minha casa, lá em Marcelo, eu devia ter lido esse texto, e aí eu ia saber, eu ia passar por todas essas fases. Ninguém me disse, velho. Ninguém disse pra mim que eu ia chegar aqui, que eu ia ficar no frio, tipo, com olheira, porque a noite era muito longa, às vezes o dia era muito longo, a comunicação com as pessoas não existia, que eu ia ficar querendo voltar na outra semana. Ninguém me disse isso, que eu ia ter choque cultural. Eu vim porque a capoeira é básica, eu cheguei aqui, eu quebrei a cara, Brasil. Entendeu? Porque eu fui ler depois de 3 anos que existia, já existem estudos falando sobre isso. Choque cultural, você precisa saber, velho, para você não entrar num processo depressivo na onde você está. Não é só na Finlândia, qualquer lugar que você for. Eu venho de comunidade indígena, de comunidade periférica, de comunidade negra. A gente está todo tempo com o pessoal lá na minha casa comendo, na casa do povo comendo, aí tudo junto. Às vezes o menino passa aí, tudo sujo, dentro de casa, começa aí, comida para mim, vai dar banho, vamos para feira, vamos para não sei o que. Então, não era comum a mim. Essas tipo de experiência, ela precisa ser dita, tá ligado? Escrita, ser falada para outras pessoas que veem, as pessoas inclusive fora do Brasil veem e falar, pô, esse bicho passou por isso. É por isso que o mestre, por exemplo, o mestre de Caveirinha, ele hoje está um pouco melhor, mas ele na época estava assim, num lugar do alcoólico. Ele estava num processo de alcoolismo muito grande, então tinha dentro da comunidade estava assim, a qualquer momento ele vai morrer. Tinha essa coisa, tem ainda hoje na comunidade da capoeira, o mestre Caveirinha a qualquer momento, tipo assim, a galera naquelas esperando, tá ligado? Então eu fui lá e gravei ele, fiquei falando com ele, falando, e eu ouvi na história dele, porque eu acho importante essas memórias, velho. Então, as memórias da capoeira da Finlândia, em algum momento vai ter que ser exposta. Já tem 30 anos aqui, velho. Um pouco mais. Já tem um pouco mais de 30 anos, a capoeira já tem uma história aqui. Essa é uma das coisas boas da pesquisa, que não é só aquela batalha que pesquisar e escrever, mas quando fala com as pessoas, faz uma entrevista, grava eles, muitas vezes desperta das pessoas mesmas uma valorização, um reconhecimento que, ó, eu passei por tudo isso, sabe? E de repente lembra que, tem algo para compartilhar com o outro. É isso aí. Como diz Emicida, nós somos responsáveis pela nossa própria história. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa própria história. Levante da cama e vá construir ela, tá ligado? Porque é assim o processo. E pensar sobre todas essas questões difíceis é fácil para quem joga capoeira, porque na capoeira assim, sempre tem que pensar, senão pode ficar à toa. Ou vai levar rasteiro. Sempre tem que pensar. A gente vai ter que encerrar, porque aqui a gente está até 12 horas, né, Max? A gente pode ficar até a hora que a gente quiser. Tá. Mas daqui umas meia hora vai ter outro evento. Eu queria agradecer, mesmo que a gente não vai encerrar agora, mas eu queria agradecer a todo mundo que veio, as crianças, que nosso futuro está aí, ó, os capoeiristas, mas meus amigos, porque considero abusados, considero Bom Cabelo, Magno, Camilo, meus amigos, as amigas, que também, principalmente as pessoas que eu tenho mais contato, mas as mulheres também são minhas amigas. Amigas por amizade, tá ligado? Então, assim, somos amigos no final das contas. Mas porque, de verdade, esse livro é um livro oferecido para meus amigos, velho. De verdade, é um livro que eu estou disponibilizando para os meus amigos. A academia, eu não sei se vai aceitar minhas discussões, não, porque ainda é difícil de aceitar. Mas eu também não é uma questão, não estou preocupado com isso. Mas
agradecer mesmo que tenham vindo, porque, de certa forma, eu penso que cada um de vocês contribuiu para que eu ficasse um pouco mais aqui, porque em algum momento eu já queria despistar daqui há muito tempo. Sério, cada vez que eu encontrar, por exemplo, no evento que eu fui do Abusado, eu fiquei um pouco feliz ali, porque encontrei o mestre dele, fazer ela, acho que vou ficar mais um pouquinho aqui na Finlândia, tá ligado? Porque você vê a comunidade da capoeira fluindo, e naquele dia tava todo mundo ali, uma galera que eu não conhecia o Boca Preta, não conhecia o Garrone, o mestre Garrone, eu fui conhecendo pessoas que eu, tem uma galera aqui, velho. É tipo, o que dá, pelo menos pra mim, dava a sensação que tem pessoas, tá ligado? O Pinho mesmo, tem pessoas, tá ligado? Tipo, que tá fazendo, tem uma galera que tá fazendo, tá cada um na sua, mas tá fazendo, tá lá fazendo. Eu sei que é tão importante pra gente que chega fora saber que tem alguém fazendo, né? Você nem sabe como é, porque aí você fica assim, cada pessoa, pô, tô sozinho aqui, senão tem um boca aberta. Eu vou ligar pra ele, mandar uma mensagem, vamos fazer, ele vai fazer não sei o quê, eu vou lá. Uma vez no ano, aqui uma vez no ano. Diferente do Brasil, que todo final de semana tem roda, chega até a ser exagero. É outro circuito, tá ligado? Então, cada vez que eu penso, por exemplo, que vocês contribuírem para mim ficar mais um pouquinho aqui, eu fico feliz. Pô, meus amigos contribuíram. Uns mais presentes, outros menos presentes, mas todo mundo deu uma contribuição. Então, minha contribuição é com esse livro que eu escrevi no momento, reescrevi e readaptei no momento da pandemia, porque eu acho que foi uma parada muito doida. Ou você endoidava ou você enfrentava. Eu resolvi enfrentar e a minha forma foi essa, assim, vou reescrever, vou organizar meus textos e publicar e oferecer para o mundo. É isso aí. Sim, Márcio. Gostaria de parabenizar também você, né, pela sua atitude de escrever o livro, trazer, mostrar o seu conhecimento, um pouco, né, do seu conhecimento, que eu acredito que você sabe muito mais do que o que está no livro. Então isso é uma pequena contribuição que você está dando para o mundo da capoeira e para a gente que está aqui na Finlândia, tendo a oportunidade de ter o lançamento do livro fora do Brasil, né? Eu acho isso muito bacana. E desejo tudo de bom na sua caminhada, que você continue, que esse seja o primeiro de muitos, né? Que eu tenho certeza que tinha muita coisa que você gostaria de se expressar no livro que ficou guardado, que no próximo você possa, né, fazer os seus diálogos, suas ideias, mostrar para o mundo. E é isso mesmo, a questão da resistência, porque tanto o professor Carlos Eugênio, ele já falou várias vezes que dentro da academia, né, existe a questão do limite de passar o conhecimento, né? O conhecimento está muitas vezes ali, então ele não quer que as pessoas saibam sobre isso. Então, dentro da própria academia, do universo universitário, existe essa coisa de, não, isso aqui a gente não pode. Ele não pode saber mais sobre isso. Então, o professor cita essa questão e quanto mais a gente como capoeirista está sempre, não é que seja batendo de frente com o sistema, mas encarando ele, né? Não é porque a gente vive num país, nos países, no mundo, que tem a questão do sistema. E se você não estiver dentro do sistema de uma certa forma, você não consegue adquirir leite, pão e ter uma casa para viver. Entendeu? Mas você pode fazer como água, né? Você pode estar dentro do sistema e contornar os momentos ali e estar dizendo, não, eu estou aqui firme e forte, eu estou passando, você está me vendo, eu estou passando a minha mensagem. Agora, se você não me aceita, mas eu estou aqui. É a questão da resistência. Então continue assim, irmão. Que eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente aprender e obrigado pelo seu lançamento aí pra gente. Obrigado mesmo. Você só pode falar, viu? Você já falei mais. Boca aberta, se jogue. Nós também gostaríamos de agradecer a oportunidade pelo dia, de capoeirar, de trocar conhecimento, aprender, levar bagagem. E eu gosto particularmente muito de ir em eventos para sentar e escutar. Que é de lá, às vezes, que a gente pega uma frase. Uma vez estava no evento com o Mestre Marrom e ele falou uma frase que mudou totalmente o meu mundo aqui dentro. Que a gente vive em dois. A gente tem um mundo aqui fora e tem um mundo aqui dentro.
Então, agradecer toda a contribuição absorvida, parabenizar, desejar todo o sucesso do mundo, né? Tu vai fazendo a tua nova caminhada, espero que consiga alcançar os teus objetivos e continue adquirindo conhecimento, compartilhando com a gente, né? Nós também vamos atrás de nós. Com certeza. Vamos levando. Então, agradecimento de toda a família Matos Pereira. Matos Pereira, família. Agradecer e parabenizar. E você também, foi uma honra conhecer você. Né? Fiquei feliz de saber que a amiga do Espinosa, vou mandar foto lá pra ele, vai ficar muito feliz. É um prazer enorme estar podendo aprender. Também, como você falou ali, a aplicação da mulher sempre é muito importante. E a sua posição é uma posição maravilhosa. E desejo todo sucesso também para você. Que você continue nos guiando e nos trazendo bastante conhecimento. E ajudando a capoeira a crescer cada vez mais também. Muito obrigado. Nossa, aqui falar parabéns pelo livro, pelo lançamento, obrigado pelos conhecimentos que agora está nos compartilhando e muito obrigado sempre também, porque sempre que eu falo com você eu fico perguntando coisas da capoeira. É conhecimento muito... Depois você manda um pix. Obrigado. Que eu preciso para compreender, para entender melhor o mundo da capoeira e ver um pouco mais lá do que eu tenho visto até agora. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, você está falando português perfeito. Portunhol. E aí, se não falar? Ele que não fala português, né? Vai ter que aprender na marra. Eu não falo nada com inglês, nada. Aproximando um pouco, né? Já cheguei já um pouco atrasado. Cheguei no trabalho. Não é só a sua presença, meu filho, já tá. Tá bom, né? Mas é isso aí, a caminhada é longa. Né? Espero que você tenha sucesso para frente, daqui para frente com o livro. E com certeza não vai escrever só um. Né? Isso agora é sobre a capoeira. Você escreveu o quê? Só sobre a capoeira ou sobre várias coisas? Sobre a capoeira mais do meu estado. E Alagoas. Sim. Então agora você vai voltar daqui a pouco, volta para o Brasil. Espero que você continue a capoeira. Continua a capoeira, que aí você vai ter mais ideia, né? Porque aqui você praticamente ficou meio que parado. Sim. Mas a corona chegou, como falou na corona. A corona chegou, a corona foi muito ruim. A corona foi muito ruim, mas ela foi muito boa também. Ela deu tempo para muita gente que não tinha tempo. Sim. A gente pensa só o lado ruim. Se parar para pensar na corona, ela foi muito boa. Ela deu muito tempo para quem precisava de tempo. Muitos morreram porque precisavam morrer. Por exemplo, você teve tempo para concluir seu livro. Sim. Né? Muitas pessoas concluíram muitas coisas que estavam tentando há 10, sei lá, 15, 20 anos, que não achavam tempo. E a corona chegou e falou, agora você constrói, você vai fazer isso, que tem tempo. E é assim. Né? E a caminhada continua. O povo falando em turco, o povo de Turco, praticamente vocês chegaram, foram para Turco. Eu acho o povo de Turco capoeirista, vou falar dos capoeiristas, muito isolado. Você falou, porra, foi bom ver chegar no evento dele, ver que tem um mestre, está acontecendo alguma coisa. Eu demorei muito tempo para te conhecer, você aí lá de Turco, que você não sai. O pessoal de Turco, o principal capoeirista, são muito isolados. Precisa sair com Turco, precisa se abrir com a expressão capoeira, como tu tá falando. A capoeira finlandesa tem mais de 30 anos, né? Parece ter uma história meio que apagada. A galera precisa se expressar melhor, precisa jogar para fora para saber que tem a capoeira na Finlândia e ainda ela é muito forte. Só que está faltando muita expressão da galera, os próprios pessoas que se manifestam dentro dela.
como a questão da mulher. A mulher está na capoeira há muito anos. Só que os mestres, a maioria dos mestres, os homens, tentavam sempre deixar a mulher para trás. O mestre Valdemar, por exemplo, estava na roda de capoeira, ele tinha uma esposa. Essa esposa dele também faz parte da capoeira, porque ela está tomando conta do filho dele, cara. Né? Muitas foram para a luta, para a guerra, para aparecer, como Maria Porreta, outras mulheres que enfrentaram, o homem também. Né? Mas a mulher estava. Só mudou isso um pouco mais, começou a mudar, né? A partir da hora que Pastinha pegou a mão naquela menina, começou a jogar dentro da roda de capoeira. Ali foi o primeiro vídeo que surgiu no mundo, Pastinha jogando com aquela menina. E essa menina, ela está viva até hoje, mora no Rio de Janeiro, desde que o Ferrador encontrou ela há pouco tempo, faz um ano atrás, está bem velhinha. E ainda viva essa mulher. Por incrível que pareça, está viva para contar a história da capoeira. A partir dali daquele vídeo, o mundo viu aquele vídeo e a capoeira começou a botar as crianças. Porque viram que a capoeira ia morrer. Surgiu a ideia, a capoeira vai morrer. E os velhos vão morrer tudo. Como morreram todos os velhos. Cadê os velhos da capoeira? Estão morrendo. Tem muito pouca. João Grande está aí ainda, mas a maioria foram morrendo, estão morrendo, e a capoeira ela teria que ser renovada. Então, quando começou a introduzir a criança na capoeira, a capoeira ela foi crescendo. E hoje em dia, através das crianças, as mulheres estão participando mais da capoeira. Por exemplo, eu tenho um trabalho na Finlândia, há 15 anos que eu estou na Finlândia, as mães treinam comigo. Dou aula para a criança desde que eu cheguei aqui, desde 2009, e nunca deixei uma mãe de uma criança fora da minha aula. Tento botar ela o máximo possível, sabe? Meter ela na aula, os pais, a mãe, todo mundo, para eles entenderem que eles também fazem parte da coisa, não só o homem, não só nós. Sabe? A criança vai trazer a mãe traz a criança traz a mãe para a aula. Então surgiu muita coisa, muita mulher na capoeira, e está tendo muito, já mudou muito. E espero que isso vai mudar cada vez mais, porque cada vez mais está chegando mais mulheres. Mais mulheres, mais meninas, mais crianças. Quanto mais criança, mais gente na capoeira. E as mães se interessam pelo que está acontecendo. Então isso vai mudar muito a imagem da capoeira. Eu espero que mude muito a imagem. A questão dos homens na capoeira ainda tem muitos que estão tomando muita frente. Por exemplo, eu vejo aqui na Finlândia, já falei muito isso. As mulheres finlandesas que tem na capoeira, elas estão muito quietas. Elas estão muito quietas, elas precisam passar por lá para frente. Eu falo isso para minhas alunas. Vocês tocam, vocês treinam, vocês tocam, vocês cantam, vocês têm que cantar. Vocês têm que cantar, eu não canto, eu não toco, vocês têm que cantar. Não vou me obrigar, não vou te obrigar, você vai ter que tocar e cantar, você está treinando capoeira. Para quê? Só movimento? Você tem que tocar e cantar, berimbau pesado, se você tem força. Você consegue segurar um berimbau. Você consegue segurar um moleque desse por meia hora, uma hora no colo? Você não segura um berimbau? Aí eu quebro aí. Berimbau leve. Dá um berimbau leve pra mulher, não dou. Um berimbau pesado, não fica com leve. Pra ela sentir o peso dele também. E saber que ela vai aprender a tocar isso. Só assim elas vão aprender. Como eu já falei pra minha, vocês têm que se apresentar cada vez mais. Para todo mundo entender o que a mulher também pode, ela pode, os homens podem, porque a mulher não pode. Né? Só isso para mudar a imagem da capoeira, fazer com que elas vão para frente também, não fiquem para trás. Minhas alunas mesmo. A rasteira que eu estou no nome, eu estou nela porque ela está dentro da roda. Entrou dentro da roda, ela sabe, olha, você está dentro da roda. Aqui é para todo mundo. A rasteira quem está para um vai estar para você também. E eu vou levar a mesma coisa. Não tem conversa fiada. Não tem, sabe? Então a capoeira, ela vai, a caminhada é longa. O processo ele nunca acaba. O processo ele nunca acaba. O processo desde os anos Pastinha começou, mas ele nunca acabou. Ele circula 24 horas. Porque o tempo todo tem um menor. E esse menor vai passar pelo mesmo processo. Até chegar a 15 anos, 20 anos. Questão de você falou, como você chegou, mas quando você chegou aqui na Finlândia, enfrentei muita barra mesmo.
Parece ser muito fácil chegar no país desse. Porra, tá na Europa, vai ganhar muito dinheiro, não é assim. Falo pra mais galera, no Brasil não é assim não. Se você souber o que eu passei, vocês não botavam o pé lá nem como visita. Nem como visita. Sabe? Tá tudo acumulado na cachola, aí eu tô esperando um tempo e procurar uma pessoa para me ajudar a escrever um livro mesmo, porque eu vou escrever ele. Estou pensando em escrever para contar também a história. A minha história, o que aconteceu comigo, principalmente quando cheguei aqui. A aparência engana muito. Os amigos da capoeira. A primeira pancada que eu tomei foi com os amigos da capoeira que gostaram de ser meu amigo no Brasil. Quando chegou aqui, eu falei, porra, era aquele amigo que comia meu cuscuz de manhã lá com meu cafezinho. Era. Tá muda. Coisa muda. Então aí é o sistema, é o processo. E a gente passa pelo processo. O processo ele nunca acaba. Nunca. Enquanto existe a capoeira, ele não acaba. Quando ficar tudo pronto, já podemos ir para casa morrer, né?